Dizem que o verdadeiro terror não está no que vemos, mas no que nos vê de volta, num canto esquecido de uma pequena galeria de arte, escondida dos olhares curiosos do público. Existe uma peça que desafia a nossa percepção da realidade. Não é uma pintura, nem uma escultura comum. É um espelho, mas não um espelho qualquer. Feito de mármore frio, opaco e pesado, ele não reflete o nosso rosto, mas sim a nossa alma. Quem ousa olhar para ele, dizem, nunca mais se vê da mesma forma. Esta é a história do Espelho de Mármore, uma obra que nasceu da genialidade e da tragédia. Foi em 1966 que o escultor Henrik Wahlen, um artista obcecado em retratar a dor humana com uma honestidade brutal, deu vida à sua criação final. Wahlen acreditava que certos materiais, como o mármore que escolheu, não eram apenas rochas, mas guardiões de ecos, de memórias presas no tempo. Ele trabalhou incessantemente, como se estivesse em uma corrida contra algo que só ele conseguia ver. Ao terminar, em vez de celebrar a sua obra-prima, ele a cobriu com um pesado pano de veludo. Abandonou o seu ateliê para sempre e desapareceu. Meses depois, Henrik Wahlen foi encontrado sem vida. No seu diário, uma única frase enigmática foi deixada para trás, um sussurro do abismo que ele enfrentou. Ele mostrou o que eu era antes de ser, o que Wahlen viu naquele mármore polido. Que verdade aterrorizante o espelho lhe revelou, a ponto de silenciar a sua arte e a sua vida. O ateliê, deixado exatamente como estava, tornou-se um santuário silencioso. A poeira assentou sobre esculturas inacabadas e ferramentas abandonadas, mas o espelho, coberto, permaneceu no centro. Uma presença imponente e silenciosa. Era como se a própria sala prendesse a respiração, à espera que alguém tivesse a coragem de levantar o véu e enfrentar o que estava por baixo. A lenda do espelho de mármore começava a tomar forma, sussurrada nos círculos de arte, como um conto de advertência sobre os perigos de olhar demasiado fundo para dentro de si mesmo. O mistério permaneceu adormecido por décadas, até que, em 1991, a curiosidade científica decidiu desafiar o medo. Um grupo de investigadores do paranormal e psicólogos, fascinados pela lenda, organizou uma experiência controlada. O objetivo era simples: documentar os efeitos do espelho de mármore em sujeitos humanos. 5 voluntários, escolhidos pela sua estabilidade mental e ceticismo, foram convidados a participar. A tarefa era aparentemente inofensiva: olhar para a superfície do espelho por apenas 30 segundos. 30 segundos parece pouco tempo, não é? Mas para aqueles que enfrentaram o mármore, foi uma eternidade. Nenhum dos 5 voluntários conseguiu completar o desafio. O primeiro, um homem robusto e confiante, começou a rir descontroladamente após 10 segundos. Uma risada que se tornou histérica e vazia, até que teve de ser retirado da sala. A segunda, uma jovem estudante, desabou em lágrimas silenciosas, o seu rosto contorcido numa dor que ela não conseguia explicar. O terceiro voluntário, um professor de filosofia, simplesmente recuou, pálido como um fantasma, e sussurrou para os investigadores: eu vi alguém que não era eu. Era eu, mas mais velho, mais cruel. Era o monstro que me vou tornar. Os 2 últimos recusaram-se a descrever o que viram, mas os seus olhares vazios diziam tudo. E para tornar tudo ainda mais bizarro, no exato momento em que o terceiro voluntário se afastou, todas as câmeras que filmavam a experiência sofreram uma sobrecarga e queimaram. As fitas, quando recuperadas, mostraram apenas estática, e por uma fração de segundo, a imagem derretida de um reflexo distorcido, um vulto que não pertencia a ninguém na sala. A experiência foi cancelada imediatamente. O espelho foi novamente coberto e trancado, considerado demasiado perigoso para a mente humana. Mas o que é, afinal, o espelho de mármore? Como pode uma simples peça de pedra polida ter um efeito tão profundo e devastador? As teorias são tão numerosas quanto assustadoras. Os mais céticos argumentam que tudo
não passa de uma poderosa ilusão. Uma metáfora para o autoexame. Dizem que o espelho funciona como um teste de Rorschach tridimensional. Não reflete nada, mas a sua superfície, opaca, força nossa mente a projetar os nossos medos e inseguranças mais profundos. Olhamos para o vazio e o nosso cérebro preenche com o que mais tememos ser. É uma explicação racional, mas que não dá conta dos relatos consistentes de visões e das falhas inexplicáveis dos equipamentos eletrônicos. Outros mergulham mais fundo no reino do sobrenatural. Uma teoria persistente afirma que o mármore, usado por Valen, não era uma pedra comum. A lenda diz que ele foi extraído das ruínas de um antigo mosteiro nos Alpes, um lugar isolado onde monges praticavam rituais de autoexorcismo. Nestes rituais, eles meditavam em frente a pedras polidas, acreditando que podiam confrontar e expulsar a sombra ou o outro eu que habita dentro de cada pessoa. Será que o mármore absorveu séculos dessas energias, desses confrontos espirituais, e agora atua como um portal para o lado mais sombrio da nossa alma? Será que ele não nos mostra quem somos, mas sim o que poderíamos ser se cedêssemos a todos os nossos impulsos mais sombrios? E depois, há a teoria mais arrepiante de todas, a que diz que o espelho não é apenas um objeto, mas uma entidade, uma consciência aprisionada na pedra, faminta por interação. Há quem jure que, se ficarmos em silêncio absoluto diante dele e chamarmos o seu nome, ele responde, não com uma voz, mas com um eco dentro da nossa própria mente. Um sussurro que parece vir de longe, repetindo uma pergunta simples, mas terrível. Quem é você? Uma pergunta que nos força a confrontar a verdade que passamos a vida inteira a esconder, até de nós próprios. Henrik Balen, o seu criador, talvez tenha deixado a pista mais clara. Ele mostrou o que eu era antes de ser. Talvez o espelho não revele o futuro nem o presente, mas um passado esquecido, a inocência perdida, a pessoa que éramos antes das máscaras que a sociedade nos obriga a usar, antes das mentiras que contamos a nós mesmos para sobreviver. O espelho nunca mentiu. Apenas mostrou às pessoas a verdade que elas mentiam para si mesmas. E para muitos, essa verdade é o maior terror de todos. Hoje, o paradeiro do espelho de mármore é um mistério. Alguns dizem que os curadores da galeria, aterrorizados com o seu poder, o destruíram, reduzindo-o a pó para garantir que nunca mais prejudicaria ninguém. Outros sussurram que ele não pode ser destruído e que foi secretamente adquirido e escondido nos vastos e labirínticos arquivos de arte do Vaticano, guardado ao lado de outros artefactos considerados demasiado perigosos para o mundo. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. No entanto, a sua lenda perdura. Ela serve como um lembrete de que os maiores monstros não se escondem debaixo da cama ou no escuro. Eles vivem dentro de nós, nas partes da nossa alma que nos recusamos a reconhecer. Por isso, da próxima vez que você se olhar num espelho, qualquer espelho, e por um breve instante sentir que não está sozinho, que há alguém ou algo a olhar de volta dos seus próprios olhos. Talvez, só talvez, você tenha encontrado um fragmento do espelho de mármore. E a pergunta que ele faz ecoará no silêncio da sua mente. Quem é você, de verdade? Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao desconhecido. Se gostou desta história e quer explorar mais mistérios que se escondem nas sombras, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar e subscrever o canal. Até a próxima.